Oi, eu sou a Lídia Costa, artista e humanista. Este é mais do que um ateliê e uma pousada, é a minha casa, onde a arte, conforto e tranquilidade convivem em harmonia. Cada detalhe convida ao silêncio, ao cuidado, ao bem-estar, com jardins, caminhos e experiências que estimulam a desaceleração. Mais do que uma hospedagem, uma vivência para sentir e lembrar. Venha viver o seu presente. Os caminhos. Todos os caminhos levam ao caminho. Pois é, hoje nós estamos aqui no Chacoalhe, um pouco diferente, mas com um olhar muito especial para nós mulheres. Eu tenho caminhado, eu tenho buscado muitas respostas para o fato da gente ser mulher nessa existência, ser um pouco de homem nessa existência, ser um pouco de tudo e correr para fazer. E às vezes a gente se perde da gente. Então, quando eu falei todos os caminhos levam ao caminho, foi exatamente o que no ano passado, quando eu fiz a exposição lá em Machu Picchu, me veio, né? O despertar dos caminhos. E aí, nós temos agora esse programa que é o Chacoalhe, para a gente chacoalhar a vida, para a gente chacoalhar as ideias, para a gente chacoalhar o coração, para a gente chacoalhar os conceitos e os preconceitos, para a gente olhar para dentro e tentar falar assim, cara, eu tô sendo eu mesmo? Eu tô conseguindo parar para me ouvir? Para respirar? Pois é, hoje a gente está aqui com 3 taças que eu acabei de servir e 2 são para 2 mulheres incríveis que estarão conosco na semana que vem. E aí eu já te provoco a começar a entender o que é que a gente está aprontando no caminho do despertar. É isso mesmo. Antes de mais nada, saúde. Saúde ao bem mais precioso que a gente tem, que é a nossa vida. Vamos tomar um chá, pegue o seu chá aí, tome o seu chazinho junto comigo e vamos juntas e juntos, independente de sexo, cor, classe, de onde for, mas hoje o diálogo vai ser sim um pouquinho focado para as mulheres guerreiras que são mães solteiras, que são homens, por quê? Porque elas são guerreiras e têm que se virar em 200 para poder estar suprindo as demandas que a nossa sociedade acabou impondo desde o processo feminino de exclusão e de a gente tentar mostrar para o mundo sempre mais e sempre mais que a gente não só é capaz, como a gente é linda, como a gente é maravilhosa, como a gente produz, como a gente se vira com várias como se diz? Vários momentos, né? Não era bem essa palavra, mas enfim. Olha só, nós estamos aqui na TV Praia Grande, nos nossos canais ali da Costa. Para quê? Para que a gente chacoalhe um pouco os caminhos do despertar. O que é isso, olha? O que é um caminho do despertar feminino? A gente está propondo fazer um evento, a gente já fez alguns exercícios e alguns eventos, e a gente percebeu que é muito gostoso compartilhar o feminino e o masculino, é super importante a gente entender os nossos papéis dentro da sociedade, mas a gente sabe que a gente está muito cansada e muitas vezes a gente não consegue parar. E aí nós bolamos um programa de um final de semana. E por quê? Porque eu tenho uma pessoa muito querida que é a Kunz. Ela faz um yoga incrível, ela faz uma massagem incrível.
E ela propôs nós fazermos aqui um yoga com café, aqui na pousada, aqui na minha casa, no meu ateliê. E esse café com o yoga foi a coisa mais mágica do mundo. Nós estávamos em 17 mulheres que se tornaram cúmplices do movimento, do se movimentar para criar uma nova realidade para si. Não era um evento só para mulheres, era aberto para todos, homens, mulheres e todes, todas. Não tinha um foco nisso. Era o yoga com café. Era a gente fazer o yoga, sentir a energia do yoga e depois tomar o nosso café, que é uma delícia para quem já experimentou e curtiu, né, sabe? Pode aí falar pra gente também. Mas foi tão mágico que só mulheres resolveram vir nesse evento. E aí na conversa, e a gente olhando aquela sinergia e a gente percebendo o quanto a gente tem respirado pouco, como a gente tem respirado mal, como a gente não tem se dado o direito de parar. Como a gente não tem se percebido muitas vezes como grandes sereias, lindas e maravilhosas. Como a gente tem muitas vezes se atropelado pela necessidade do dia a dia. E desde que eu voltei para esse local e que eu transformei aqui na minha casa, meu ateliê, né, que eu venho nessa jornada de 16 anos de vida, né, desde que eu não tirei a vida, né, em 2010, eu venho buscando costurar uma nova história, tanto para mim quanto para as pessoas que estão ao meu redor. E agora, com essa oportunidade desse programa, a gente também olha e fala assim, cara, você que está aí, né, nos ouvindo, me ouvindo, que você também, se você se sentiu tocada por alguma coisa que eu já falei até agora, né, é porque você também está buscando. E aí nesse evento, então concluindo a história do Yoga com Café, que foi feito, né, há 2 meses atrás, nós olhamos e falando assim, gente, que delícia se nós passássemos um final de semana inteiro conversando sobre a nossa feminilidade, sobre a nossa masculinidade, sobre o nosso direito de parar, o nosso direito de andar, o nosso direito de respirar, olhar para dentro em conjunto, não sozinhas, mas ao mesmo tempo, tendo tempo para estar sozinhas. E aí, conversando com a Consuelo, eu falei, olha, a Mônica Novaes, ela fez um programa muito interessante que é o Bonde da Sereia. E eu acho incrível, porque é um momento só de mulheres, onde ela é uma fotógrafa incrível e ela já vem há alguns anos desenvolvendo esse evento e clicando o ser externo com todo o movimento interno de mulheres normais, trabalhadoras, de todos os movimentos, aonde elas têm um dia e um momento para elas poderem compartilhar histórias, tomar um café gostoso, almoçar juntas, ir até o costão, né, ter momentos de lazer em conjunto e ao mesmo tempo serem clicadas de uma forma linda e muito de essência pelo olhar da Mônica Novaes. E aí eu falei para a Cons, o que você acha da gente juntar as duas energias com o propósito que a gente tem aqui, que é, né, dessa questão de a gente estar reverenciando a vida, né? Todos sabem aí que o Nam-myoho Renge Kyo é a base da minha existência, do meu propósito aqui com o Jardim do Daimoku. E a gente faz uma cerimônia budista, aí a gente faz uma cerimônia na fogueira. Por quê? Porque a gente juntou ainda mais uma outra pessoa maravilhosa, que é a Lu, que ela trabalha com
medicamentos, não sei se a gente pode chamar assim, mas com uma terapia feminina. Então ela usa de óleos essenciais, de aromas, e ela tem um estudo muito grande e faz um material e um produto, né? Eu tenho tenho alguns deles assim, que são carro-chefe para mim, né? E que são doutorzinhos maravilhosos que ela criou, né? São óleos e pastas e cremes assim deliciosos direcionados para a questão feminina, né? E aí então ela traz a fogueira como uma conexão da gente se unir em toda essa miscelânea. É isso mesmo, uma miscelânea feminina. E aí o que acontece? A gente tem uma oportunidade. Diretor, faz favor para mim, eu preciso de apoio aqui, ó. Como que faz aqui, ó? Eu quero contar para vocês mais algumas coisinhas que eu tenho uma cola. Obrigada. E aí peguei uma cola aqui. Então é o seguinte, olha só. Esse programa que a gente está propondo aqui, ele vem de encontro a tudo que eu tenho me proposto, né, nesses 16 anos, como eu disse, de restabelecer a ordem, compreender o meu valor enquanto mulher, enquanto ser humano, né? Se eu vim nessa existência como mulher, como canceriana, né, que abraça tudo e a todos, tem um grande propósito, eu tenho uma missão, né? E compartilhar com vocês essa oportunidade da vida e desse despertar, desses 16 anos estudando o humanismo, né, o budismo de Nichiren Daishonin, para poder compartilhar. E eu não quero assim dizer que todo mundo precisa virar budista porque veio aqui, porque a gente faz uma cerimônia, porque eu estou falando. Não, é que é tão poderoso e essa filosofia humanista é tão poderosa e libertadora que ela une muitas oportunidades para a gente virar a chave nessa existência. Porque a gente nasceu para ser feliz e nem sempre a gente, com as coisas que a gente está fazendo, a gente consegue ter 24 horas de momentos felizes. E tá tudo bem. Sabe por quê? Porque não existe só inverno, não é só sofrimento. Todo inverno, infalivelmente, vai se tornar uma primavera. E o inverno ele é importante porque é um momento de recolher, um momento em que você para e muitas das plantas elas precisam do inverno para ela quebrar a dormência e florescer na primavera, não é? E toda a primavera vai infalivelmente se tornar verão, né? E o verão infalivelmente vai se tornar outono. Então são fases, e mais do que ninguém nós como mulheres sabemos das fases, né? As fases da lua, as fases que nós passamos em todas as circunstâncias. Então eu quero provocar você, se você está gostando do que a gente está falando aqui, eu queria dizer para você que a gente quer você aqui, conosco. Eu, a Lu, a Mônica e a Consuelo. Nós 4 nos unimos para fazer um final de semana especial, que é o bonde da sereia no caminho do despertar. É isso mesmo. Então, o yoga com café, o momento do jardim do Daimoku, a cerimônia budista do Nam-myoho Renge-kyo, com os cliques emocionados e muito sensíveis da Mônica Novaes, e a roda de fogueira para a gente energizar o nosso coração, nossa mente e toda a energia feminina que existe em nós e que muitas vezes a gente se perde dela, né? Com a Lu, né? Num dos momentos da fogueira. Então nós queremos dizer para você que a gente tem um roteiro aonde eu vou contar para você sobre como é que foi efetivamente que eu consegui fazer pedra, né? A gente contar um pouco e vivenciar a força da argila
para a nossa vida. Então a gente vai ter um momento com a argila, né, que é uma delícia, que a gente se sente até não poder mais, é muito forte essa questão da terra, né? A gente vai ter então, na sexta-feira, então já vou começar a contar para você como é o programa de final de semana, do final de semana. Nós teremos esse agora em maio e depois a gente vai ter mais 3 até o final do ano. Então você já se programa, se em maio você não puder, você vai poder participar aí durante o ano, porque ele tá muito lindo. E aí o que acontece é, a gente tem a sexta-feira para você chegar, né, da onde você estiver, tal. Então você vem, chega aqui. A gente tem alguns parceiros de São Paulo que fazem o transfer, tá? Mas o nosso pacote envolve o quê? Te receber aqui, na pousada. Você pode vir de carro, pode juntar as amigas, pode vir também, né? Pode vir de Blablacar, pode ter... Tem várias formas de chegar aqui, em Iguape. Aí, o que acontece? Você chegou, a gente vai ter um acolhimento na sexta-feira à noite, tá? E aí vamos estar curtindo esse acolhimento. No sábado de manhã, a gente vai ter um momento de yoga, um momento de sentir o banho de floresta já onde a gente tá, né? Não sei se você já ouviu falar do banho de floresta, mas o banho de floresta a gente vive aqui todos os dias e vai ser muito delicioso compartilhar com você. E aí a gente vai fazer um movimento com a Cons da Roda do Sol, que é maravilhosa, pra gente extrair o sol, perceber o sol que somos nós e que existe dentro de nós e que muitas vezes está apagadinho, cheio de nuvem em volta. Mas a gente vai, então, ter esse momento inicial de fazer essa prática, esse movimento, essa delícia de coisa, tá? E aí, então, depois desse movimento, dessa conexão, a gente vai tomar um café juntos. O nosso café da manhã é... sem palavras, eu vou dizer para você que a gente faz com todo amor e carinho. Eu espero que você sinta ele estando aqui tomando café com a gente. Depois do café, a gente vai sair no sábado com o bonde da sereia, porque afinal de contas, todas somos sereias. E vamos lá para o Costão da Jureia, que é um lugar mágico, que tem uma cachoeira e que é um lugar assim... completamente cuidado pela natureza. A Praia da Jureia e a Barra do Ribeira, ele é um lugar mágico. Nós temos o Parque do Prelado na parte plana e todo o costão a estação ecológica. Então a gente vai sentir a energia dessa natureza que é totalmente preservada, né? Para que a gente possa, é um lugar único, especial, que não é para poucos, é para quem sente mesmo a energia de se conectar consigo e se reconectar com a mãe natureza. E aí então a gente vai passar o dia curtindo, vamos almoçar por lá e lá na Jureia, não bem no Costão, tá bom? E aí a gente vai ter essa oportunidade de passar o dia com esse ensaio fotográfico que a Mônica Novaes vai estar fazendo da gente, de todas nós, juntas e separado também. E aí, no final da noite, a gente volta para a pousada, temos um tempinho para curtir essa piscina, para conversar um pouco. E aí a gente vai ter, no final da tarde, um diálogo com a terra. É isso mesmo, a gente vai ter um diálogo com a terra, comigo, que vai estar... que a gente vai estar fazendo aí uma roda de conversa, porque a gente já começou a fazer, já falar e tal, mas a gente vai falar dessa essência da terra, né? Como a terra, ela reverbera em nós e como é que a arte surge dessa terra, dessa argila e como que a gente pode se conectar ainda mais com a gente nos momentos de respirar, nos momentos de se cuidar, tá? E você acha que acabou? Tem mais. À noite a gente vai ter a fogueira. Então a gente vai ter um jantarzinho maravilhoso, feito aqui no fogão a lenha. No fogão a lenha. E tô contando quase tudo, né? Mas ainda tem um monte de coisinha que eu não tô contando, tá bom? Mas a gente vai ter a fogueira com a Lu, conduzindo
um diálogo e um momento, né, de cada uma se perceber, cada uma se conectar com o fogo, né, o fogo sagrado, que assim é muito forte, essa relação que a gente tem com o fogo da transformação, né? Então a gente teve aí bastante tempo para conversar e tal, e aí então a gente vai estar fazendo esse movimento do fogo, tá? E aí a gente vai descansar, né? A gente vai descansar e aí o que a gente vai fazer? No domingo, olha só, a gente vai ter o domingo, vamos ter de novo o yoga antes do café. Mas antes disso, eu vou convidar cada uma de vocês a fazerem uma cerimônia que se chama Gongyo. O Gongyo da manhã, ele é fantástico, tá? Ele é transformador mesmo, né? Então a gente vai pro Kaikan nosso, a gente vai juntar todas as nossas energias e vai vibrar com todo o universo, tá? E aí a gente vai fazer um yoga assim muito especial, tá? E aí a gente, depois desse yoga, vai tomar aquele café com piscina. Exatamente, o café vai ser com a piscina. Por quê? Porque a gente vai estar aqui tomando café, para que a gente possa passar o domingo de manhã, depois de ter feito essas atividades, a gente vai poder conectar tudo que a gente viveu com esse momento especial que a gente vai estar vivendo, tá? Então, assim, o que está incluso nesse programa, tá? A gente está incluindo a hospedagem com café da manhã, um carinho e um jantarzinho na sexta-feira à noite, no sábado à noite, o almoço do sábado. Tudo isso aí está incluído. Todas as atividades que eu falei estão inclusas, tá bom? Só não está incluso bebida, tá? Mas é um pouquinho disso, né? É um pouquinho do vivenciar, do experimentar. Então, eu tô te convidando para vir aqui na minha casa, na nossa casa aqui, ter um momento de parar, só para você. Só para você. Você parar com você e você parar com a gente. O que você acha? Olha só. O que eu tenho percebido ao longo da minha jornada, nesses anos praticando o Namyo Renge Kyo, é que a gente tem que se permitir. Ai, não dá tempo, ai, não tenho dinheiro, ai... A gente inventa um monte de histórias para fugir da gente. Se você está fugindo de você, se você não está percebendo o quanto você é poderosa, é importante, é maravilhosa, por mais que você saiba, às vezes você não está se dando o direito de parar e respirar. Então, essa semana eu quero provocar você a entrar em contato com a gente para que você reserve a sua vaga. Temos ainda algumas delas, porque é daqui 2 semanas. Não neste final de semana, no próximo. É o próximo bonde da sereia no caminho do despertar, né? Então, vem despertar com a gente, vem despertar qual é o seu caminho também. Vem parar, vem respirar, vem olhar para dentro. Vem compartilhar, né? Vem compartilhar esse momento, né, que a gente está aqui vivendo. E aí, sentiu o chamado? Que tal? Lá no nosso Instagram, ateliê.alidacosta, você vai ver, nós temos vários posts contando um pouquinho mais, mostrando os lugares onde nós estaremos, né? A gente vai tentar colocar algumas imagenzinhas aí para você, né? Você dá uma olhada. Se você não conhece Iguape, Iguape fica no extremo sul do estado de São Paulo, num pedacinho do paraíso. É um lugar mágico, a maior extensão contínua de Mata Atlântica preservada do país. Nós temos o maior município em área territorial também, e 80% quase a unidade de conservação, área protegida. Então, assim, aqui é tudo muito tranquilo, né? E o nosso propósito é isso mesmo, é a gente
parar, né? Os outros chacoalhe, geralmente a gente está falando super no agito e hoje é pra gente parar, respirar, olha só, as cigarras já estão os grilos, né? Então é isso, que tal? Vamos fazer isso? Vamos estar com a gente e vamos se permitir vivenciar essa história? Vamos chacoalhar a vida, mas presencialmente? É uma provocação. Quero que você venha e faça desse momento, um momento muito especial, muito forte. Oh, Snoopy, você veio aqui também, Snoopy? A gente tem os doguinhos, a gente tem muita história, né? Então, aqui esperando você para tomar um chá comigo, aqui na beira dessa piscina. Não neste final de semana, no próximo, ou se você estiver vendo isso em algum outro momento, dá uma olhadinha nas datas próximas do Bonde da Sereia no Caminho do Despertar, né? Como é que... Ui, deixa eu pegar aqui. Não. Ah, meu amor, hoje é muito lindo. Você quer dar uma lambida? Você quer dar lambida? Ele adora lamber. O outro também adora lamber. Ó, esse aqui é o meu panda, meu amor da mamãe, meu Deus do céu. Ô, meu lindo. Você quer chá também? É? E o petróleo? Ô, petróleo, você também? Ah, meu amor, eles querem todos. Mamãe, vem cá, vem. Ó, meu Deus do céu, vocês conhecem o petróleo? Olha, o petróleo. O panda, só falta a pérola. Oh, meu Deus. Se você tiver um pet de pequeno porte e quiser trazer, a gente aceita também. Só de grande porte, médio, assim, a gente avalia. O grande porte a gente não recebe. Mas os pets de pequeno porte são todos muito bem-vindos, tá? Então, se você tem um bebezão de pelos aí, traz ele pra cá junto com você, tá bom? Então é isso. Nesse momento, a gente tem a oportunidade de estar reverenciando a vida, né? Trazendo toda a energia do universo para fazer com que a vida passe a fazer mais sentido. Uma das coisas que eu percebi ao longo dessa minha jornada foi que eu rodei vários lugares, eu rodei o Brasil. Eu morei na Amazônia, eu morei na Bahia, eu morei em Brasília, eu rodei, fiquei um tempo no Sul, em vários lugares, fazendo projetos, fazendo coisas, porque eu estava sempre em busca de um negócio chamado felicidade. Não sei se você já ouviu falar, já? Pois é, eu rodei e acabava que vira e mexe, assim, 2, 3 meses depois eu olhava e falava assim, não tá rolando, não é. E aí eu vim parar de volta aqui no Lagamar, no Vale do Ribeira, lá na Toca do Bugio, e foi quando eu consegui, sozinha, olhando para dentro, perceber que o problema não era o lugar. Aonde quer que você esteja, não esqueça, você vai estar indo junto com você. Então não adianta mudar de lugar, mas aqui, nesse final de semana, a gente vai estar junto para conversar um pouco mais sobre isso, para que a gente possa despertar ainda mais que todos os caminhos levam ao caminho. Mas qual é o caminho que você está trilhando? Qual é a história que você está grudando nela? A da felicidade plena que começa dentro do seu coração, de dentro para fora, ou aquela felicidade relativa que tenho que ter, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, alguma coisa fora de você. Então a provocação é essa. Que tal? Que tal você vir para o Bonde da Sereia com o Caminho de Despertar? Hã? Vamos lá? Vem, tô te esperando, beleza? Até. Saúde! Viva, ó! Viva! Oi, eu sou a Lídia Costa, artista e humanista. Este é mais do que um ateliê e uma pousada, é a minha casa, onde a arte, conforto e tranquilidade convivem em harmonia. Cada detalhe convida ao silêncio, ao cuidado, ao bem-estar, com jardins, caminhos e experiências que estimulam a desaceleração. Mais do que uma hospedagem, uma vivência para sentir e lembrar. Venha viver o seu presente.